Finalmente começou o DCU. Com a estreia dos 2 primeiros episódios de Creature Commandos, a espera pelo novo universo da DC terminou. E essa nova animação da DC é, sem sombra de dúvidas, Rated R. E no vídeo de hoje vamos iniciar a nossa saga para analisar todos os episódios de Creature Commandos. Vamos ver os arcos dos personagens, as referências, o que é canon nesse DCU, porque esses 2 primeiros episódios já definiram muitas coisas envolvendo o cânone do DCU e o que aconteceu na série do Pacificador e no filme do Esquadrão Suicida. E além disso, vamos comentar se esse foi um bom início do DCU. Beleza? Bora começar! O episódio começa em Belle Reve. Um noticiário reporta que um grupo chamado Os Filhos de Temícera invadiram Pocolistan. E nisso podemos ver que a Circe é a responsável por esse ataque. E esse conceito dos Filhos de Temícera realmente existe nas HQs lá no universo dos 952. Mas naquele universo eles realmente são filhos das Amazonas. Enquanto que nessa versão do James Gunn ficou bem diferente. E Pocolistan é um país fictício que realmente existe dentro do universo da DC. E geralmente quando utilizam esse país numa história da DC, é para ter essa dinâmica política dos Estados Unidos com um país do leste europeu. Na animação do Superman contra Elite, esse país aparece e é bem naquele momento que a população inteira fica contra o Superman. E a localização desse território seria mais ou menos o que hoje a gente tem a Tchequia. Os Filhos de Temícera são homens que estão seguindo a Circe porque eles acreditam que ela é a herdeira ao trono de Temícera. E também porque existe toda uma alegoria aqui com um público masculino da vida real e que segue líderes que estão fazendo promessas totalmente impossíveis de serem cumpridas. Como o fato desses caras um dia pisarem na ilha de Temícera. Além disso, tem um detalhe bem interessante, que é o repórter aqui da notícia falando que Temícera pode ser ou não ser real. E aqui a gente tem um bom indício de como vai funcionar o núcleo da Mulher Maravilha nesse novo DCU. Porque o repórter sabe quem é a vilã. Ele reconhece ela como Circe, mas ao mesmo tempo ele trata a existência de Temícera como se fosse um mito, podendo ou não existir. O que me parece algo interessante, porque se a Mulher Maravilha já estivesse formada, salvando pessoas nos Estados Unidos, provavelmente ela já teria dado algum tipo de entrevista e as pessoas saberiam que Temícera existe mesmo. Agora, como o próprio repórter não tem essa certeza, isso me faz pensar que talvez a Mulher Maravilha ainda não tenha saído da ilha de Temícera. Ou talvez ela já tenha tido a sua origem, está combatendo o crime, mas de uma forma mais escondida. E isso também confirma que não existe, pelo menos por enquanto, uma embaixada de Temícera no DCU, que era algo que alguns fãs da Mulher Maravilha estavam contando, mas por enquanto não. A Amanda Waller revela que Pocolistan é um país amigo dos Estados Unidos, e que eles vão ter que interferir. E claro que ela está falando de interesses políticos, porque os Estados Unidos estão negociando a compra de petróleo em Pocolistan. E se a Circe tomar conta do país, acabou o acordo. E tinha algumas pessoas preocupadas que o DCU do James Gunn ia ser um pouco estéril, né? Muito divertido, muito família, muito colorido, etc e tal. E que poderia não apelar para um público mais maduro. E esse início da história tem muita coisa política, tem muita coisa social, alegorias envolvendo os Estados Unidos. Então dá pra ver que é uma história madura e que quando o universo precisa ser maduro, ele vai mostrar isso. Ele pode até não se aprofundar nessa crítica social, como no Esquadrão Suicida, que tem uma crítica social lá envolvendo os Estados Unidos e países da América Latina, mas aquela crítica tava dentro do filme, e ele, colocou o dedo na ferida. Não foi uma super, hiper, mega crítica profunda, foi uma coisa mais rasa, mas estava lá. E é o que eu imagino que a gente vai ver no Creature Commandos. Significa que o Superman vai ter esse tom político-social? Claro que não, porque ele também disse que cada história tem o seu tom. A Waller, então, chega com o Coronel Flag Sr. na ala dos detentos não humanos. Flag cita os eventos do Pacificador, lá quando a filha da Amanda Waller fez um exposed nela. Isso trouxe algumas consequências feitas pelo Congresso. E a forma de contornar foi a Waller criando uma espécie de esquadrão suicida de não-humanos. E aqui a gente tem a confirmação que o Pacificador realmente é cânone dentro do universo do DCU. Eles citaram o Exposed da filha, então isso é cânone. Quando o James Gunn falou que tudo do Pacificador seria cânone, com exceção daquela participação da Liga da Justiça, ele realmente não estava brincando. E agora somos apresentados à noiva. E por algum motivo, eles chamam a noiva do Frankenstein de apenas a noiva. O James Gunn comentou que eles tiveram um problema de direitos autorais, eles tiveram até que mudar o cabelo dela. E olha, eu imagino que até o nome que eles deixaram só esposa, para não ficar citando toda hora esposa de Frankenstein, esposa de Frankenstein. Ainda temos Doutor Fósforos,
o vilão do Batman criado após ser exposto por uma enorme radiação de uma usina nuclear. Ele caiu numa armadilha do Rupert Thorne, personagem que, pelos trailers, parece que vai aparecer num flashback do episódio. E ainda temos a Doninha. É nesse momento que a Waller faz uma citação direta aos eventos do Esquadrão Suicida, e até lembra a morte do filho do Coronel Flag, o Rick Flag. O que também confirma que o Esquadrão Suicida do James Gunn é canon no DCU. Também é apresentado o G.I. Robot, o robô que matava nazistas na Segunda Guerra Mundial. E a última é a Nina Mazursky, uma personagem misteriosa, mas que é dita nesse momento como a mais inteligente do grupo. O Coronel Flag vai ser o líder da operação, que é levar toda essa galera e salvar a princesa de Pocolistan de ser morta pela Cersei. Eles vão formar a Força Tarefa M, de monstros, né? E é aqui que vem a abertura da animação, com direito até um cameo animado do James Gunn. E todo esse prólogo já deixa muito bem claro como que vai ser essa animação. Vai ser basicamente um outro Esquadrão Suicida, só que com outros personagens. Se você gostou do Esquadrão Suicida do James Gunn, é quase certeza que você vai gostar. Se você não gostou, aí já era, amigo. O grupo chega em Pocolistan, e o James Gunn aproveita aqui para mostrar um pouco das personalidades de cada membro. Com destaque para Nina, que parece ser a pessoa mais normal, digamos assim, do grupo. A noiva não gosta desse país, e deixa implícito que tem um passado ainda não revelado ali. No castelo da princesa Ilana Rostovich, a equipe é recebida com uma piada do general envolvendo influências norte-americanas dos anos 2000. E aqui essa piada já dá pra ver o tom que vai ter o Creature Commandos. Ele vai ter até mais comédia do que o próprio Esquadrão Suicida. Eu até acho um pouco fora de tom essa piada, porque tá acontecendo um golpe de estado promovido por uma feiticeira e o general ali que tem que proteger a princesa tá fazendo piadinha dos Estados Unidos do WhatsApp. Que assim, eu lembro dessa piada, eu até acho que é engraçada, ela vem absolutamente do nada, mas é o general que tem que proteger a princesa, sabe? Mas de um jeito ou de outro, essa piada ela tem uma função narrativa também, que é de mostrar a influência que a cultura dos Estados Unidos tem na cultura local aí de Pocolistan. E que é sempre uma referência atrasada, porque é uma coisa dos anos 2000, porque eles estão vendo as coisas um pouco atrasadas. Isso eu sei que acontece em alguns países, como, por exemplo, Índia, que assiste uns programas muito antigos dos Estados Unidos e que são extremamente populares na Índia. Eu imagino que essa piada do WhatsApp tem essa função mais para contextualizar e mostrar a força, né, da cultura nos Estados Unidos influenciando essa cultura local. No jantar, o Coronel Flag tenta se manter super sério falando sobre a missão deles. Mas a princesa Ilana tá com uma cara aqui que tá com segundas intenções. E dá pra ver claramente que tem um climinha ali entre os dois. E quem fica um pouco com ciúmes disso é a noiva. E esse é um momento bem legal que eles ajudam a desenvolver a esposa, a Bride, sem necessariamente ela ter um diálogo. Porque essa personagem, a vida toda, ficou fugindo do cara que ama ela, mas que ela não gosta dele. E ela nunca, de fato, teve um relacionamento. Talvez até por conta da aparência dela, que, convenhamos, deve ser difícil pra ela conseguir um namorado, alguém que goste dela. E aí ela olha pra essa princesa Ilana, que é toda bonitinha, toda perfeitinha, que mora no castelo, e ela só dá uma piscadela no General Flag, e o General Flag já tá dando em cima dela, sabe? E isso também é um certo foreshadowing, porque no episódio 2 a gente vai ficar sabendo mais sobre o passado dela. E depois o grupo tem um pequeno momento de interação, que eu achei bem engraçado, com o G.I. Robot deixando bem claro que o seu único objetivo é matar nazistas. E a Nina fazendo amizade com ele. Já o Flag e a Ilana continuam a conversar sobre as influências americanas no país. Mas o que interessa a Ilana é um homem mais velho. Vai ter pegação entre os dois. E também nesse diálogo eles confirmam uma coisa importante, de que os eventos do Esquadrão Suicida do James Gunn aconteceram há 2 anos. Depois a Ilana não perde tempo e tenta ficar com o Flag, que recusa ficar com ela por entender que não seria nada ético. À noite, a esposa foge do castelo, e a Nina Mazursky vai atrás dela tentando convencê-la a ficar. Enquanto isso, o Fósforos tenta roubar o celular que tem um dispositivo que dá choque neles. Mas acaba sendo pego e temos uma briga entre os dois. E de longe essa vai ser a melhor cena desse episódio. E dá pra ver que o nível da qualidade da animação dessa série animada é outro patamar comparado com as outras da DC. Pô, a animação do Batman Caped Crusader tinha momentos que parecia PowerPoint. E aqui o Creature Commandos não, a gente tá falando de uma série
com um alto investimento, dá pra ver. E também tem uma outra coisa que o episódio não detalha muito bem, que é esse dispositivo que dá choque nas pessoas. Porque geralmente a gente tem um dispositivo que tem a bomba dentro que explode a pessoa. Mas dessa vez a gente tá falando de um dispositivo que dá choque. Eu imagino que isso seja uma consequência do exposed da filha da Amanda Waller, e o próprio Congresso dos Estados Unidos ali definiu que ter uma bomba dentro da cabeça de um prisioneiro é totalmente antiético. E a Amanda Waller deve ter conseguido encontrar uma tangente para esse problema, que é só dando choque, como se fosse um pouquinho melhor. Não pode explodir a cabeça, mas dar um choque no cérebro, aí tudo bem. Voltamos para a esposa e para Nina, que chegam até uma mansão parcialmente destruída. E é aqui que a esposa revela que foi ali onde ela foi criada. Uma senhora de longe observa tudo e liga para ninguém menos que o próprio Frankenstein, e que estava curtindo uma vida num iate cheio de mulheres. Ao saber que sua esposa foi encontrada, ele chora de emoção. E aqui termina esse primeiro episódio do Creature Commandos. E para mim foi realmente um bom episódio, mas eu também não achei nada extraordinário. Eu confesso que eu não gostei tanto assim das piadas, mas o que eu realmente gostei é a equipe, os personagens do esquadrão. Além disso, eu gostei do prólogo, que expande esse novo universo do DCU, mostrando o Paul Colliston, mostrando a Cersei, pelo menos é alguma coisa envolvendo o núcleo da Mulher Maravilha. E bem, vamos continuar a análise falando do episódio 2. Esse episódio começa com um flashback envolvendo o Frankenstein e o Dr. Frankenstein. O filho do doutor se mostra um tanto quanto mimado ao querer ter uma esposa, assim como seu pai. Já o Dr. Victor se mostra preocupado em criar um outro monstro. Mas mesmo assim ele decide continuar com o experimento. E esse episódio 2 vai ter essa dinâmica que fica intercalando momentos do passado da esposa com o presente, com ela investigando aquela mansão. Ou seja, esse episódio 2 tem como principal objetivo desenvolver a esposa do Frankenstein. E eu imagino que os outros episódios também vão ter uma estrutura parecida. Flashback mostrando o passado do personagem que eles vão desenvolver no episódio e momentos no presente. No castelo, a princesa Ilana continua suas safadezas para pegar o Rick Flag. Agora, eu realmente esperava mais essa princesa Ilana, hein? Porque até o momento ela é monotone, né? Quero fazer sexo com Rick Flag. Voltando para a mansão Frankenstein, a esposa chega até o local onde foi criada, e isso desencadeia mais um flashback. Esse é bem interessante porque mostra o momento da sua criação e como foi difícil para a esposa ser colocada no momento na qual o Frankenstein diz que ela já é sua esposa. A Nina tenta ser uma boa amiga e diz compreender essa dor, mas a esposa recusa aceitar que alguém saiba o que ela já sentiu. E aqui já dá pra ver mais ou menos o que o James Gunn quer fazer com esses personagens. Todos esses monstros têm problemas emocionais. Todos eles vão ter um passado difícil e é através dessas dores que os personagens têm que eles vão se conectar. A argumentação maior que eu acredito que o James Gunn quer fazer aqui é que esses monstros que o próprio roteiro diz, eles não são muito diferentes dos humanos, que sofrem tanto quanto qualquer outra pessoa do planeta Terra. E provavelmente sofreram até mais do que outras pessoas por conta da aparência deles, né? Que deve ser difícil para eles se misturarem com outros humanos. É revelado que a esposa está atrás de um colar de rubi, algo que ela se lembra do seu passado. Contudo, elas não estão ali sozinhas. Os filhos de Temícera estão a observando e passando a localização delas para Cersei, que estava aqui fazendo um lanchinho. E cara, eu tô muito curioso para saber se os fãs da Mulher Maravilha vão gostar dessa versão da Cersei. Por enquanto, eu não tenho muitas críticas, mas eu preciso saber mais sobre ela. Mas que ela tá um pouco diferente dos quadrinhos, ela tá. No castelo, Rick Flag finalmente para de ceder suas tentações e joga a PlayStation com a princesa. O que resulta numa piada muito engraçada dos seus companheiros comentando sobre o seu desempenho sexual. Em mais um flashback, vemos que o Frankenstein não aceitou bem o fato de ser rejeitado pela esposa. Ele briga até com seu pai e foge. No presente, a Nina finalmente encontra o colar para a esposa. E é nesse momento que surge a Cersei tocando o terror e obrigando as heroínas a fugirem. E além da Cersei, a esposa precisa cuidar dos filhos de Temícera. E isso resulta em mais uma cena de ação que não decepciona. E assim, ó, eu acho impressionante como o James Gunn nunca erra na música. É uma parada inacreditável. Não é possível, assim, ele já fez umas 30 sequências de ação com música e nenhuma ele erra. Como é que ele é tão bom em escolher música? Esse é o principal talento dele, eu acho. E essa cena de ação do episódio 2, eu achei melhor do que a primeira lá do Dr. Fósforos. Ou seja, as coisas estão subindo. E no nível atual, as cenas de ação
estão excelentes. Se continuarem subindo, aí é outro patamar, né? Agora, não tem como não criticar o fato que a Cersei foi um pouco nerfada aqui, hein? Ela deveria ser bem mais poderosa do que isso. E ter uma luta de igual para igual com a esposa é algo meio difícil de acreditar. Ah, os fãs da Cersei vão reclamar dessa cena, já tô prevendo. Agora, no meio da luta, temos um flashback e descobrimos que Victor Frankenstein, o pai do Frankenstein, e a esposa jogaram PlayStation também. Teve isso, meu Deus. Pô, eu não sei, eu achei que o Victor Frankenstein tava cuidando da esposa como se fosse a sua filha. Mas acontece uma coisa um pouco mais pesada. E sob essa perspectiva, essa cena entre os dois eu acho muito errada. O cara era pra ser o pai dela, ou pelo menos eu achei que ele cuidava dela como se fosse a sua filha, porque é a sua criação. Frankenstein testemunha tudo isso e parece profundamente abalado. Já no presente, a Cersei fica irritada e começa a usar a sua magia. Ela finalmente vence o duelo ao jogar a esposa do topo da mansão. Ao mesmo tempo que isso acontece, a Nina tenta fugir, mas um tiro dos filhos de Temícera acerta o seu capacete com água, e ela não consegue mais respirar. Só espero que não matem a Nina no episódio 2, hein? Mais um flashback acontece, e descobrimos que Frankenstein matou seu pai. A esposa fica devastada e começa uma luta com Frankenstein. Ela olha uma última vez para o Victor e foge da mansão em lágrimas. Isso resulta num clipe que mostra Frankenstein obcecado em seguir a esposa durante séculos. E o episódio termina no presente, com a esposa pedindo desculpa para Nina e as duas sendo capturadas. E olha, esse episódio 2 eu achei melhor do que o episódio 1. Tivemos muitas coisas positivas acontecendo aqui. Gostei como a animação mostrou esse país fictício da DC e como que é a influência dos Estados Unidos nele. Essa trama política e o intervencionismo dos Estados Unidos também foi legal de mostrar. Mas o grande ponto positivo nos dois primeiros episódios realmente são os personagens do Creature Commandos. Quero dizer, pelo menos a equipe principal. Mal posso esperar para ter os episódios focados no G.I. Robot e na Nina Mazursky. O que eu não gostei tanto foram os personagens de Paul Colliston. Principalmente aquele general que fica fazendo a piada do WhatsApp e a princesa Ilana que só quer jogar PlayStation. Gostei mais do episódio 2 que foi focado na esposa e acredito que nos próximos teremos o foco em outros personagens também. Eu gosto dessa fórmula de você ir conhecendo pelos flashbacks e um episódio focado mais em um personagem. O único problema dessa fórmula é que pode ficar um pouco repetitivo fazer isso com todos os personagens. As cenas de ação foram excelentes e as músicas, como sempre, o James Gunn não erra. O ponto mais negativo para mim foram as piadas. Não que não tenha piada boa, mas no geral eu não ri dessa vez. E beleza, chegou o momento de dar a nota aqui. Eu vou dar nota 7,5 para os dois episódios. Eu acho que é um bom início de universo do DCU, mas ao mesmo tempo que é o novo início do DCU, não parece muito, sabe? Dá pra claramente ver que o Creature Commandos ele foi escrito num contexto de que o James Gunn pensava que os eventos do Pacificador, o evento do pós-Flash, aquelas coisas iriam continuar. Parece realmente que é a continuação do DCU, mas não é o DCEU, é o DCU. Mas, mesmo assim, ainda é bom. Tem coisas que desenvolve legal ali o DCU do James Gunn, principalmente ali a parte da Cersei e os filhos de Temícera. Mas a gente sabe que o verdadeiro início do DCU vai ser com o Superman. Creature Commandos está muito mais como um aperitivo que o James Gunn fez porque ele achou que ia ser divertido. E de fato é divertido. Eu acredito mesmo que os próximos episódios vão ser melhores que o episódio 1 e o 2, mas a verdade é que mesmo o James Gunn, quando ele tá no seu piloto automático escrevendo a história que ele mais sabe escrever, que é essa história do Esquadrão Suicida / Guardiões da Galáxia, até no seu piloto automático ele consegue fazer uma boa história. Uma história focada nos personagens, mostrando os seus traumas, e isso, mesmo que a fórmula seja batida, ainda é divertido. Mas beleza, galera, isso daqui também é só a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, a nota que vocês dão para os dois primeiros episódios do Creature Commandos. E bem, galera, eu fico por aqui. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele joinha, comentem. E no mais, vocês estão ligados. Dá-lhe DC, dá-lhe DCU. E esse foi o vídeo analisando os episódios 1 e 2 de Creature Commandos. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se inscreva no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.